boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui trazer um assunto que foi a redução significativa das taxas de juros pela Reserva Federal e o seu risco. Portanto, podemos ter aqui, de certa forma, eles esperam ter um impacto positivo, principalmente na taxa de desemprego que tem vindo a aumentar significativamente e também alguns indicadores que vou aqui apresentar, positivos, não é? O impacto que teve aqui no mercado das ações, principalmente no SP500, e portanto é isso que eu quero apresentar. Eu pessoalmente não contava com um corte de 50 pontos, pensei que era de 25, mas portanto acho que superou as expectativas, ou então, se bem que alguns bancos, alguns analistas já esperavam este corte, por exemplo o JP Morgan, era mesmo isto que eles estavam a prever, portanto para certas entidades não foi novidade. No entanto, quero aqui apresentar uma análise do corte de 50 pontos base e as suas potenciais consequências para a inflação e o mercado de trabalho, não é? Também vamos analisar aqui alguns indicadores económicos dos Estados Unidos e também, com base nas declarações de Jerome Powell e em dados económicos recentes, esta apresentação examina o impacto do corte das taxas de juros. Portanto, é isso que eu quero vos mostrar. Portanto, falando aqui de alguns pontos básicos que vão ser falados ao longo do vídeo, no fundo vai ser aqui pela parte dos investidores, que obviamente ficaram satisfeitos com esse corte. Eu pessoalmente notei um aumento significativo, principalmente nas minhas ações de Mortgage REIT, que subiram até, tiveram uma subida bastante boa, porque pronto, é normal, não é? E depois, muitas empresas, mais aquelas que têm grandes dívidas, não é? Principalmente os REITs, não é? E empresas que têm grandes investimentos na banca, obviamente que isto de certa forma impacta sempre esse tipo de empresas e vimos aqui um impacto positivo. Pronto. No fundo, venho aqui apresentar um gráfico da variação portanto, no impacto do SP500, falando aqui desde as subidas das taxas de juros pelo Fed e aqui o impacto que teve ao longo do tempo, neste caso até março de 2023, não consegui arranjar esta informação mais recente. Foi mais recente que eu consegui encontrar de fontes que eu pessoalmente acho que são fiáveis. Pronto. Basicamente, a redução das taxas de juros animou os mercados, como o SP500 e o Nasdaq, a atingirem novos máximos. Portanto, cuidado com a inflação. Jerome Powell declarou que ainda é cedo para declarar a vitória. Portanto, isto aqui é o primeiro passo, assim que também a mesma situação com o Banco Central Europeu, não é? Sobre a inflação, apesar dos sinais de moderação. Basicamente, estimular a economia. Obviamente que o corte de 50 pontos base visa impulsionar o crescimento económico e o emprego, não é? Que estava aqui, era um dos grandes problemas. E também o risco de reacender a inflação, que digamos que isto é uma das consequências que podemos acarretar, não é? No fundo, nós aumentamos as taxas de juros, não é? Para conseguirmos controlar a inflação, não é? Para não vermos os preços dos produtos a subirem de forma muito elevada, porque isto tem muito por impacto a desvalorização do preço da moeda, não é? Depois, o aumento da procura e o crescimento económico podem voltar a pressionar os preços, não é? Vamos ver como é que isto, qual é que vai ser o impacto aqui, portanto, ainda não vamos realmente ver se eles conseguiram controlar a inflação e se isto não vai acelerar outra vez, basicamente deitar todo o trabalho que eles fizeram por água abaixo. Portanto, estes dados foram, no fundo, coletados aqui do relatório do FOMC, que é setembro de 2024, que é o Federal Reserve Economic Data. Pronto. Para também terem noção de onde é que eu coleto estes dados, não é? Depois, falando aqui da campanha de redução de taxas do Fed, obviamente que o Federal Reserve reduziu a faixa-alvo da taxa de referência dos fundos federais em 50 pontos base. Falando aqui um bocadinho do histórico, este corte marca o fim de um ciclo de aumento de taxas que começou em 2022, como podemos ver aqui, mais ou menos aqui, teve aqui, portanto podemos ver aqui as taxas desde do ano 2000 até 2024, pensou que até de janeiro aqui, não, é o mais recente, exato, isto até é o mais recente, até agora, até setembro, e portanto vemos aqui os períodos com maior impacto económico. Podemos ver que este aqui aproximou-se muito da queda, da crise de 2008, não é?
Portanto, teve aqui dois períodos muito complicados, assim como este depois do Covid. Pronto, para terem também uma noção. Depois, este corte marca o fim de um ciclo, pronto, começou em 2022, com aumento para combater a inflação elevada que atingiu 9,1% em junho de 2022, que é muito grande. Eu acho que em Portugal acho que foi 7%, penso eu, portanto, é para terem aqui uma noção. Depois, falando aqui um bocadinho das expectativas de mercado, ações e títulos responderam positivamente ao corte, com muitos investidores a preferirem que mais cortes venham a seguir. Também vou apresentar um gráfico de uma projeção das possíveis cortes das taxas ao longo deste ano. Claro que é uma estimativa, pode nunca chegar a ser concretizada, mas no entanto vou aqui mostrar-vos para vocês terem uma pequena noção. Depois, o impacto no dólar, o que é que isto quer dizer? A redução das taxas de juros enfraqueceu o dólar, obviamente, tornando as exportações mais competitivas e no fundo estes dados foram retirados na Bloomberg, que é o relatório do FOMC, que é setembro de 2024. Depois, falando aqui no duplo mandato da Fed, que é, no fundo aqui também podem ver o ano é que, falando aqui um bocadinho da inflação no mês de março de 2024, e vemos aqui os produtos que sofreram mais impacto económico, como aqui os principais, portanto podem ser aqui os videodiscs, depois tem aqui os sumos mais as bebidas, depois também aqui os carros, pronto, entre outros serviços e produtos. Portanto, falando aqui um bocadinho e depois temos aqui, exato, se verificarmos aqui a média foi, em março teve aqui um aumento de 3,5%, portanto ainda não vemos aqui um decréscimo. Falando aqui um bocadinho da estabilidade dos preços, falando aqui um bocadinho da inflação, o objetivo da Fed é atingir uma inflação de 2%, considerada saudável para um crescimento sustentável. Depois, o mercado de trabalho, a manutenção do plano de emprego também faz parte do mandato. Nos últimos anos, o desemprego nos Estados Unidos tem sido historicamente baixo, 3,5% em 2022. Depois, falando aqui um bocadinho da inflação elevada, que a inflação atingiu um pico de 9,1% em 2022, obrigando a Fed a uma postura agressiva da subida das taxas, que, como é óbvio, o Fed subiu as taxas de juro muito antes do Banco Central Europeu e também desceu muito depois do Banco Central Europeu. Pronto. Depois temos aqui um cenário atual que a inflação desceu para 2,5% em agosto de 2024, portanto vemos aqui um trabalho muito bem feito da parte deles. Obviamente que eles queriam chegar aqui a um valor mais reduzido, não é aos 2%, mas chegaram aqui muito próximo, mas eles também não podiam deixar muito mais porque a situação estava a ficar um bocado fragilizada. Em agosto de 2024, enquanto o desemprego subiu, isto aqui foi um dado que assustou muita gente, pessoalmente também, obviamente que isto aqui é um indicador muito mau, principalmente para uma possível recessão, um abrandamento económico, pronto, digamos aqui que é a maior economia do mundo neste momento, que subiu para 4,2%, e esta fonte, no fundo, foi aqui a Bureau of Labor Statistics, que no fundo é BLS, e pronto. Depois, também verificamos aqui um gráfico do aumento do desemprego nos Estados Unidos ao longo dos anos, começando aqui falando um bocadinho no período de 2020, que isto mostra no fundo aquele pico do Covid, não é? Que aumentou bastante o desemprego, mas isto foi de forma global, não é? E bem diminuindo ao longo do tempo, se bem que chegou aqui a mínimos históricos, não é? Se formos comparar aqui no fundo muito inferiores àqueles que foram mostrados em 2020, no entanto vêm a subir aqui ao longo do tempo devido à situação económica mundial. Depois, falando aqui num bocadinho da inflação controlada, a inflação desceu de 9,1 para 2,5 entre 2022 e 2024, graças às subidas agressivas das taxas, quer queiram, quer não, foi o que tinha que ser feito e não há outra forma. Obviamente que o desemprego aumentou de 3,5 para 4,2, um efeito esperado de uma economia desacelerada, e depois temos aqui uma aterragem suave, que o objetivo da Fed é baixar a inflação sem provocar uma recessão grave, não é? Até o momento a economia tem-se mantido estável com um PIB a crescer 1,2%, ok? No segundo trimestre de 2024, e depois falando aqui um bocado da referência histórica, em 1994 a Fed conseguiu uma aterragem suave após aumentar as taxas, mas é uma tarefa desafiante e rara. Pronto, depois podem ver aqui as fontes de onde eu retirei estes dados. Agora, falando aqui um bocadinho dos indicadores, portanto,
Falando aqui do SAM Rule, que é um bocadinho um indicador de recessão, que a regra de SAM, que é o aumento de 0,5% nas taxas de desemprego, ativou a regra de SAM, que historicamente sinaliza recessões iminentes. O aumento na média de 3 anos de emprego com comparação com os 3 meses anteriores sugere uma fraqueza no mercado laboral. Portanto, isto também vemos, se bem que houve algumas indústrias que estão muito impulsionadas no mercado, não podemos deixar que há muitas outras que tiveram que despedir muitos funcionários. Também está muito presente ainda também na Europa, não é? Portanto, principalmente no mercado automóvel, que está um bocadinho incerto, mas pronto. Obviamente que aqui falando da recessão iminente, que é sempre uma questão, que embora o mercado ainda mostre resiliência, este indicador coloca a Fed em alerta para uma possível desaceleração mais acentuada. E falando aqui um bocadinho do desemprego atual, com 4,2% do desemprego está a subir, mas ainda não atingiu níveis críticos que apontem para uma recessão profunda, porque muita gente já previu, e principalmente também vimos aqueles movimentos de Warren Buffett a vender uma grande parte das suas ações da Apple, também do Bank of America, e depois investiu isto em títulos de dívida, portanto também não ajudou muito aqui à festa. Agora, falando aqui, isto aqui é o que é, também mostrei aqui Fastest Rising Home Prices, isto é na América, mas também se fosse em Portugal também não era muito diferente. Também só para terem a noção, neste caso é de fevereiro de 2024, e vimos aqui as principais cidades mais afetadas, com o aumento do preço das casas. Obviamente que aqui a média está nos 6,5%, e vemos aqui as cidades mais afetadas, não é? Eu digo afetadas para as pessoas que querem comprar. Depois temos aquelas pessoas que ficam mais felizes porque tiveram aquelas pessoas que possuíam uma casa, bem, começam a esfregar as mãos porque já viram uma valorização grotesca do seu preço da sua casa. Pronto. Depois temos aqui claro que o risco de reacender a inflação, que é aqui uma reação prematura. Eu pessoalmente pensava que ia só descer nos 25 pontos, eles desceram 50, mas vamos ver. Alguns economistas alertaram que o corte de 50 pontos base pode ter chegado demasiado cedo. Como podemos ver, estava nos 2,5%, eles queriam atingir os 2%. Se calhar 20%, vamos ver se é too much ou não. A inflação já estava a baixar, mas isto o risco da procura aumentar e os preços voltarem a subir. Vamos ver. Eu acho que eles também vão ter algum cuidado, não é que eles vão descer agora e vão ver depois qual é que foi o impacto macroeconómico desta descida, e depois vão analisar se de facto podem continuar a descer ou então vão retardar umas descidas futuras. Obviamente, falando aqui, pronto, e no fundo a inflação já estava a baixar, mas isto, pronto, aumentar os preços. Falando aqui dos preços da habitação, que infelizmente é um grande problema que também penso eu que temos em Portugal. Os custos da habitação subiram 5 pontos base em agosto de 2024, mostrando que o setor imobiliário ainda enfrenta a pressão inflacionista. Falando no consumo resiliente, as vendas a retalho aumentaram 0,1% em agosto, sugerindo que a procura dos consumidores continua forte. Obviamente que aqui a fonte é do National Association of não sei dizer isto, Realtors. Pronto, no fundo aqui US Department of Housing and Urban Development. Pronto. Agora, o mercado imobiliário e as taxas de juros, se vimos aqui em clarinho, são subidas inferiores a 5%, aqui em algumas regiões. Um bocadinho mais escuro, esta cor aqui, um laranja mais escuro, é de 5 a 7,5%. Em laranja mais forte temos aqui de 7,5 a 10%, e depois superior a 10% está aqui um laranja mais carregado. Portanto, esta cor, menos 5, de 5 a 7,5%. Depois temos aqui de 7,5 a 10%, e depois esta mais escura, superior a 10%. Pronto. No fundo aqui as taxas de juros mais baixas, temos aqui a redução das taxas, poderá aumentar a procura de empréstimos, não é? E aquecer novamente o mercado imobiliário. Obviamente temos aqui uma oferta limitada. Muitos proprietários mantêm as suas casas adquiridas com taxas baixas durante a pandemia, o que reduz a oferta de novas casas no mercado. E também falando aqui um bocadinho no impacto nas hipotecas, para
que os proprietários sejam incentivados a vender, muitos especialistas acreditam que as taxas de hipoteca precisam de cair abaixo dos 5%. Obviamente, falando aqui um bocadinho na tendência dos preços, o preço das casas subiu 7% nos últimos 12 meses, refletindo a escassez da oferta, que é um bocado aquilo que se passa em Portugal. Se não há muita oferta, há muita procura, os preços aumentam. Pronto, é a lei da procura-oferta e não há nada a fazer. Obviamente teve aqui divergências de opiniões. Obviamente temos aqui o Jamie Dimon, que é aqui o CEO do JP Morgan Chase, que é preocupações com a estagflação. Jamie Dimon, o CEO da JP Morgan Chase, alertou para o risco da estagflação, onde a economia enfrenta uma recessão com inflação persistente. Obviamente, temos aqui falando um bocadinho num cenário pessimista. Se a inflação voltar a aumentar enquanto o desemprego também crescer, a Fed poderá ter de reconsiderar e voltar a aumentar as taxas. Portanto, é isto que aqui, que eles basicamente desceram as taxas não atingindo o objetivo, por pouco, não é? No entanto, pode ter aqui algum impacto negativo. Obviamente que isto é um cenário mais pessimista, mas vamos ver como é que a economia reage a esta diminuição. Obviamente, falando aqui no contraponto, que outros economistas como Larry Summers acreditam que o FED tem margem para manobra, sem reacender a inflação. Portanto, subidas ou descidas futuras, já temos que esperar pelos indicadores económicos, o PIB, a taxa de desemprego, outros indicadores da inflação por serviços, a ver o que é que subiu, o que é que não subiu, e com esses dados todos e com mais alguns, ver realmente se a economia americana está num bom caminho para continuar a descida ou então manter, adiar possíveis descidas. Obviamente que esta fonte foi uma declaração de Jamie Dimon na conferência de Barclays e o Larry Summers na Harvard Kennedy School. Pronto. Aqui falamos do GDP, que falamos aqui no segundo trimestre de 2024. Obviamente que aqui no signs of recession. Pronto. A aterragem suave, que historicamente é difícil para a Fed conseguir uma aterragem suave, uma vez que o controle da inflação implica normalmente algum nível de aumento do desemprego. Se verificarmos aqui inflação versus recessão, o dilema da Fed é encontrar o equilíbrio entre conter a inflação e não abafar o crescimento económico. Obviamente, falando aqui nos possíveis aumentos futuros, se a inflação não se mantiver controlada, a Fed poderá ser obrigada a aumentar novamente as taxas, algo que os mercados não esperam. Eu pessoalmente, se aumentar, prevejo aqui uma altura de saldos nas ações. Eu pessoalmente, se me perguntarem o que é que eu queria, eu pessoalmente não ficava triste se eles aumentassem novamente os juros, mas estou aqui a ser um bocado egoísta, não é? Porque depois comprava ações que eu queria a uns preços muito, muito porreiros. Mas pronto. Expectativas do mercado, que é o mercado futuro, sugere que os investidores esperam mais cortes, mas isso pode mudar rapidamente com novos dados da inflação. Pronto, a fonte foi a CMA Group Fed Watch Tool, FOMC Report 2024. Obviamente vamos aqui acabar, que eu já falei deste gráfico, que é aqui uma projeção dos cortes das taxas de juros. Obviamente que isto é um cenário que é o que é. Obviamente, exato. Ok. Portanto, isto aqui, até se verificarmos, até não aconteceu. Porquê? Porque eles pensaram, portanto, que ia haver aqui um aumento, portanto, janeiro todo, não é? Janeiro de 2023, depois eles esperavam que até julho de 2023, no ano passado, também se mantivessem. Em janeiro eles já previam que ia haver aqui um corte de 25 pontos percentuais, o que foi adiado só para setembro, e não foi 25, foi 50, e depois em julho já esperavam também um corte de 50 pontos percentuais, o que não aconteceu. Portanto, vemos aqui toda esta estimativa, não é? Do seu forecast para 2024, que não aconteceu. Portanto, é o que eu digo, isto aqui acho que ninguém consegue prever.
Mas pronto, algumas considerações finais, que é o corte de 50 pontos base trouxe um alívio temporário aos mercados, mas o risco de reacender a inflação é real. O FED tem uma tarefa difícil, que é equilibrar a inflação e o crescimento sem desencadear uma recessão profunda, e os investidores devem estar atentos a possíveis revisões na política do FED, especialmente se os dados da inflação voltarem a subir. Obviamente aqui uma conclusão final, que é a redução das taxas foi bem recebida, mas o caminho que se avizinha ainda está longe de ser claro. Portanto, daqui para a frente é que vamos ver os resultados finais. Pronto, da minha parte é tudo, já sabem. Podem-me seguir a partir da minha página do Instagram, Contas Certas LLC. O Patreon é de acesso gratuito para todas as pessoas, é Contas Certas, e depois aqui tem o QR Code do PayPal se quiserem fazer uma doação que será reconvertido para uma causa que neste momento é comprar material escolar. O que é que eu queria também deixar aqui uma nota, que é a nova campanha, que é aqui uma campanha de solidariedade para a aquisição de material escolar, vai ser em princípio para 2 alunas do 6º ano. Já sabem, tem aqui a publicação com mais detalhes. Já contamos aqui com 6 euros angariados, desde já muito obrigado. Um deles veio do Patreon, um novo membro, desde já muito obrigado ao Silvestre, que aderiu ao plano, e a outra foi por MBWay ontem, no dia 22, no domingo. Portanto, já conseguimos angariar 6 euros para esta campanha. Portanto, desde já agradeço a todas as pessoas que ajudaram a angariar este dinheiro. Pronto. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado deste tipo de conteúdo que venho aqui trazer. Já era para trazer isto no domingo, mas não tive possibilidade. Portanto, trouxe assim que quando tivesse um tempinho livre. Pronto. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se quiserem ver este documento com mais cuidado, eu vou colocar no Patreon. Portanto, desde já, muito obrigado.